Boa tarde. Esse vídeo é para a gente comentar e conversar um pouco sobre uma pergunta que me foi feita sobre a questão do ladrão lá na cruz, quando ele disse que ele conversando com Jesus antes da morte, né? Está lá em Lucas 23, versículos 42 e 43, que diz assim: e acrescentou-lhe Jesus: lembre-se de mim. O ladrão disse para Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Bom, a gente sabe que o reino de Deus só virá na volta de Cristo, né? Ou será estabelecido para sempre. E aí Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Existem diversas correntes evangélicas e até pessoas bem mais intelectuais do que todos nós, né? Pessoas que estudam, pesquisam e têm interpretações diferentes do mesmo texto. Isso é racional de se entender. Mas quando eu olho para esse texto, eu não vejo sentido em o jovem ali, ladrão, né, ter subido com Cristo imediatamente para o céu por alguns motivos. Se ele subiu para o céu, desconstrói todo o conhecimento anterior, ou a esperança anterior que se tinham os patriarcas, os profetas que acreditavam na ressurreição, né? Tem alguns versos que a gente vê isso, como Jó 19, versículo 25 a 27, que Jó diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre essa terra, e eu em meu corpo, em meus olhos verei a Deus e não outros, né? Então não vai ver com o olho da alma, com o olho do espírito, vai ver com o olho da carne. Entre os judeus existia a diferença entre saduceus e fariseus. Um acreditava na ressurreição, outro não acreditava na ressurreição. Mas não há, se você ler a Bíblia, um bom entendimento. Não precisa ser um grande teólogo ou um grande pesquisador, porque se nós vamos estudar a palavra e é o Espírito que nos orienta a toda a verdade, né? João fala sobre isso. Então a gente tem que permitir-se que o Espírito nos explique com a própria palavra. Até mesmo porque as pessoas vão encontrar essa Bíblia comum e vão se salvar por ela ou vão se perder por ela. E não pelo que os grandes teólogos dizem. Grandes teólogos podem estar errados, né? Como pessoas humildes também podem estarem erradas. Mas o Espírito não pode estar errado, porque ele vai nos levar diretamente a toda a verdade. Então os judeus, eles acreditavam na mesma esperança que tinham os patriarcas e os profetas, que um dia o Messias viria estabelecer o seu reino. Eles compreendiam que era esse reino aqui na terra e por isso se desencantaram com aquele Messias que era Jesus. E nós temos a mesma esperança, só que nós acreditamos num reino que está por vir, né? Então quando nós pensamos nessa ida dele para o paraíso, vai desconstruir esse pensamento bíblico. E até mesmo porque a gente vai entender que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 2, versículo 7, ele diz: criou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Ele não tem uma alma vivente, ele passou a ser uma alma vivente. Mas quando eu penso nesse Deus que soprou, não soprou só o ruach, só a respiração, fôlego de vida, mas também o start da vida. Aquela energia que vem dele, ou aquele elemento que vem dele, que produz a vida. E traz o momento dessa vida a respiração em si. Até mesmo porque quando você pega Jó 34, versículo 14, ele diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. Não é retiraria do homem o espírito dele, mas o seu espírito, o start da vida, aquela energia vital que produz a vida, que foi ele que colocou ali. E aí traz o fôlego de vida em si, a respiração em si. Então isso volta para Deus, isso é claro em Eclesiastes, né, 12, versículo 7, isso é claro em Salmo 146, versículo 4. Só que quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a entender que se Deus criou o homem do pó da terra, soprou na sua narina o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Então, se eu desconstruir isso, eu vou entender que havia um boneco, né, um corpo apenas, e que ele foi necessário que Deus colocasse nele algo não pensante, porque nesse texto, ou na contextualização do todo o Gênesis da criação, não mostra Deus colocando 3 seres pensantes dentro de um, ou 2 seres pensantes dentro de um. Deu o cérebro para isso.
Então, se existe o espírito na forma como eles creem, e a alma como eles creem, então os três são pensantes. E aí eu cairia num grande problema, porque se os três são pensantes, então os três incorrem no mesmo problema, pecar ou não pecar. Então, 2 Coríntios 5, versículo 10 diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo corpo. Então, se pelo meio do corpo nós vamos colher a consequência, porque o salário do pecado é a morte, e se o pecado é pelo corpo, então se a alma não pecar, ou o espírito não pecasse, então iria para o paraíso e o corpo depois iria para o inferno, ou seria destruído. Meio problemático isso, né? Então, se a alma não pecasse, e se a alma pecasse e o espírito pecasse, mas o corpo não pecasse, de que forma seriam punidos? Então a gente tem que entender que o homem morre como um todo, vai ressuscitar como um todo, vai receber o galardão como um todo e vai também perder o galardão como um todo. Então a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4 diz isso, né? Embora haja outras interpretações que se dá sobre esse texto, mas ele disse: a alma que pecar, essa morrerá. O ser vivo que pecar, esse vai morrer. E vai morrer de que forma, né? Morre espiritualmente, porque existe a morte espiritual, né? Às vezes Cristo encontrou com determinadas pessoas e disseram assim: deixa eu enterrar meu pai, minha mãe primeiro. Não, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. São seres mortos espirituais, né? Satanás é um ser morto espiritualmente, porque está vivo em si, mas condenado à morte eterna. Então, quando eu digo assim que está condenado a morrer, ou está fadado a morrer, então se há uma alma que ela independe do corpo, ou um espírito que sai do corpo, né, e vai para essas dimensões superiores, primeiro o espiritismo estaria certo, né, o encarnar e o desencarnar. Segundo, eu teria que descobrir na Bíblia onde é que tem essa fábrica de espírito de Deus, em que todo ser que nasce, Deus manda um espírito para ele, né, ou uma alma para ele, né? Teria que ter um local para isso, de almas boas que viriam para esses novos que nascem. E de espíritos que vão desencarnando, no caso, né, que vão para o inferno, vão para um local de tormento. Se você pegar como base a parábola do rico e Lázaro, né, que se você contextualizar, ler os textos anteriores, é uma conversa, é um sermão que não é uma parábola. A gente às vezes entende isso como uma parábola, mas não é uma parábola, é um sermão ilustrativo, em que Jesus está conversando com os fariseus e eles estão discutindo determinadas problemáticas da vida, e Jesus mostra que, diz assim, olha, havia um homem que estava vestido de púrpura e linho finíssimo, que era o rico, né? Se você for para Apocalipse e olhar esse símbolo de púrpura e de linho finíssimo geralmente é atributo das vestes dos justos. O púrpura é atribuído àquela mulher que está lá representando a igreja que está corrompida, né? Púrpura e escarlata. E era esse o sentido de aplicação aos judeus. Olha, vocês estão se sentindo como se fossem os filhos de Deus, os puros, né? Os eleitos. Mas vocês estão misturaram as verdades. Vocês estão corrompidos. E o pensamento que vocês têm é que o céu já é de vocês. E ele conta essa parábola aí, ou essa história, para mostrar que eles têm que se converterem. Porque depois da morte não há mais oportunidade. Por isso que ele diz, ó, vocês têm lá Moisés e os profetas, vocês têm o Pentateuco, você tem os profetas, os patriarcas que pregaram, que falaram isso. Então não fie-se nele, né? Ele fala sobre o pai Abraão, está no seio do pai de Abraão, porque para os judeus Abraão era o pai da fé deles, né? Então a fiança deles era Abraão. Então a gente pergunta, então quem morreu antes de Abraão foi para onde? Já é uma interrogação para se pensar, né? Depois a gente começa a ver que se os dois estavam conversando ali, então o inferno e o céu é bem pertinho do outro, né? Havia dedo, saliva e tal, mesmo que você queira interpretar como ali uma de forma fictícia, alegórica, então o todo é alegórico ou o todo não é alegórico, né? Então saliva, molhar o dedo em saliva aliviaria um sofrimento de tormento de fogo. Que fogo é isso? É um fogo frio? Então, não dá para contextualizar isso nesse sentido. A gente prefere entender que isso é uma lição para aqueles que estavam ali discutindo com Jesus, dando a entender que eles estavam perdidos. Iam morrer perdidos e não esperassem que na morte não há mais oportunidade depois disso. Podia até delongar-se mais explicando isso.
Mas quando você pega alguns outros textos da Bíblia, né, que você vai contextualizando, Salmos 33, versículo 18, ele diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, a alma, o espírito ou todo. Então a alma, os olhos do Senhor estão olhando o ser vivo. E ele diz: sobre os que esperam na sua misericórdia. Quem espera na misericórdia de Deus? A alma, o corpo, o espírito ou todo? Para livrar a alma deles da morte. Então a alma morre? Então Ezequiel 18, versículo 4 está corroborando com esse verso aqui: a alma que pecar, essa morre. Então o todo morre, por isso que nós entendemos que a alma aqui é o sentido de ser vivo, né? E não algo fantasmia que sai de dentro do ser para ser punido de uma forma diferente. Então a gente também tem aqui Salmo 30, né? O Salmo 30 ele diz assim, Salmo 30, versículo 3, que diz: O Senhor da sepultura fizeste subir a minha alma. Então, depois que morre, a alma fica na sepultura e sobe da sepultura? Ou a alma foi para o seio de Abraão, o paraíso? Aliás, é uma questão muito interessante para se pensar. Porque alguns mortalistas dizem que a alma vai para debaixo do altar, como está lá em Apocalipse 6, né? As almas debaixo do altar. Outros dizem que vai para o paraíso. Outros dizem que vai para o seio de Abraão. Outros dizem que vai para o céu. Afinal de contas, qual é o lugar que as almas vão? Então, eu prefiro acreditar que o todo morre e o todo ressuscita, porque Isaías 26, versículo 19, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Desperte e cante de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida. A terra dará à luz os seus mortos. Então os mortos não vão vir de algum lugar. Mas mesmo que você diga, não, são os corpos. Mas ele diz, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, né? Desperte e cante de alegria vocês que habitam no pó. Quando eu pego esse texto aqui, logo eu imagino, como Jó 19, versículo 25 e 27 vem dizendo, que a espera está na ressurreição, para que os mortos recebam a imortalidade, corruptibilidade. Porque Romanos 2, versículo 7, ele diz que nós aguardamos imortalidade se nós permanecermos fiéis a Deus, se nós praticarmos a vontade de Deus. Em outro sentido, é esse o texto, o que o contexto desse texto diz. Então nós vamos ter imortalidade. Porque também 2 Timóteo 6,16 diz que o único que possui imortalidade é Deus. Então, se o único que possui imortalidade ou algo imortal é Deus, então não tem sentido a alma ter imortalidade e o corpo não ter, né? Quando você começa a entender a construção do ser do indivíduo e a desconstrução do indivíduo, então você vai percebendo que essa doutrina da imortalidade da alma nada mais é do que um sermão repetido do pai da mentira, que lá em Gênesis ele diz: certamente não morrerás, né? De que parte ele estava falando que não morreria? Do Adão? Ou da alma, do espírito, ou todo? Então a gente entende que ele estava falando do todo, você não vai morrer. E Adão realmente não morreu imediatamente, vai morrer com o tempo. Mas espiritualmente Adão pecou e estava passivo da morte eterna, né? Então eu começo a imaginar o que é essa destruição eterna. Porque para o imortalista, eternamente vai ficar sendo consumido no fogo, ou sendo destruído eternamente no fogo, né? Eu prefiro entender que o morrer aqui, a destruição eterna, não é destruição eternamente, mas eternamente destruído. De que forma? Se eu pegar um papel e queimar, nunca mais ele volta a ser como ele era, né? Só que esse fogo eterno aí, ninguém pode apagar, porque é o fogo vindo de Deus, a destruição dos ímpios. Lá em Isaías 1, versículo 28, Deus diz assim, ó: mas os transgressores e os pecadores serão justamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Os ímpios serão destruídos. Eles não serão permitidos viver sendo destruídos eternamente. Tem nada que vai ficar destruído eternamente. Até mesmo porque o verso 31 do mesmo capítulo corrobora dizendo assim: o forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Então serão destruídos. Para você entender isso mais profundamente, você vai para Malaquias 4, versículo 1. Pois eis que vem um dia queimando como fornalha, o dia da volta de Jesus.
É a segunda volta de Jesus, no caso, né? Depois do milênio. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal. Quem praticou o mal? A alma, o espírito, o corpo? Só o corpo, só a alma, só o espírito? Então todos os soberbos e todos que praticam o mal serão como a palha, o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixarão nem raiz nem ramo. Quando ele for queimar, ele estará vivo? Porque diz que os soberbos que praticam o mal serão queimados. Vai ser queimado vivo? Então, se for queimado vivo, vai estar a alma, o espírito e o corpo junto, né? E o que vai acontecer com eles? A Bíblia diz, queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo, nem Satanás de seus filhos. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerro solto das estrebarias. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos seus pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. No dia da ira do Senhor, todos os ímpios serão exterminados, e diz até que os salvos pisarão sobre as cinzas dele, porque se farão cinzas debaixo dos nossos pés. O que é que restou? Porque foi destruído o ser como um todo. Ele estava vivo e foi destruído como um todo. Da Bíblia, existem duas voltas de Jesus. A primeira volta está lá em Daniel capítulo 7, está lá em Mateus 24 e 25. E da primeira volta ele vem com os anjos. Nessa segunda volta, Jesus ressuscita os mortos que são salvos, junta com os vivos, sobem aos céus. Não tem fogo aí. Na segunda volta, depois do milênio, há um confronto entre Deus e Satanás, que está em Apocalipse 20, versículos 7. Quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra. Magog reunirão para uma grande batalha. Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, a volta de Jesus, com a Nova Jerusalém já. Que nessa volta agora ele não vem com a Nova Jerusalém. Então, na outra volta que ele vem com a Nova Jerusalém, diz: porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que eu tinha enganado foi lançado no lago de fogo. Se você for entender melhor o que é o lago de fogo, lá no final do Apocalipse 20, versículo 14, vai explicar, né, que há um juízo antes, que é determinado quem vai ser exterminado para sempre, né, pelo fogo eterno, e a morte vai ser lançado dentro, o Satanás vai ser lançado dentro, a besta vai ser lançado dentro, e não é um em cada momento, vai ser um lago no momento todo, né? Todos vão ser destruídos pelo lago de fogo, né? Quando, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe será o lago de fogo que está queimando, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte. O que é morrer nesse fogo? Malaquias 4, versículo 1 a 3, é o mesmo fogo que está lá, que vai dizer assim, pois eis que vem um dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha, o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo, nem Satanás, nem seus anjos, nem as obras dele. Para você entender melhor isso aqui, 2 Pedro 2, versículo 4 em diante. Pois Deus não poupou aos anjos quanto pecaram, mas lançando-os no inferno. Que inferno Deus lançou os anjos maus? É o inferno que está com fogo? Porque a Bíblia diz que eles habitam em regiões celestes, né? Principados e potestades que habitam em regiões celestes. Judas 1, versículo 6 e 7 diz assim: e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de fogo eterno, que é aquele fogo lá de Apocalipse. Ainda está queimando Sodoma e Gomorra? Não. Segundo Pedro 2, você vai entender esse inferno. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando no inferno, aquele lá, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo, que é a destruição lá de Malaquias, que é a destruição de Apocalipse 20. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou às ruínas completas, tendo posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivem impiamente.
Aí ele diz mais: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e mantém os injustos sob castigo para o dia do juízo. Todos vão para o dia do juízo final e dia da destruição. Não estão sendo julgados e destruídos agora, né? Pedro fala também sobre esse fogo, quando ele diz assim, no 3, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. No 9 ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente convosco. Aí quando você vai para o 10, ele diz: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Vem de repente. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. No 12 ele diz: esperando e apressando a vinda do Senhor, do dia do Deus. Por causa desse dia os céus incendiarão, serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, os quais habitam justiça. Quando Jesus voltar, ele vai criar novos céus e nova terra. E ele vai deixar esse inferno aonde? Então, que texto na Bíblia diz que nós temos uma alma que é imortal? Baseado nesses textos que às vezes são entendidos fora de contexto. Então, se você fizer uma análise mais curiosa, né, e se pegar no 45, versículo 10, que é aquele texto que eu analisei no começo, nós seremos, no julgamento, punidos pelo que nós fizemos no corpo. Então, a alma, se ela não pecar, como é que o corpo vai ser culpado e vai pagar no final, se ela vai ressuscitar com o corpo, e vai pagar de que forma? Né? Se o corpo não pecar, mas a alma pecar, o espírito dele for meio torpe, né? Não tomar iniciativa, vamos dizer, um ateu que não faz nada errado, um cara que vive na santidade, né? Mas ele não adora a Deus, ele não acredita em Deus, lógico que ele vai se perder porque não acredita na salvação. Mas no corpo ele não fez nada de errado. Quem fez foi a alma e o espírito? Ou foi o todo dele, pelo cérebro dele, pela consciência dele? Então eu deixo aqui algumas interrogações para que você analise com parcimônia, né? Porque não é o teólogo que vai lhe salvar, não é o irmão tal, o pastor tal. Existem homens sábios que Satanás usa, né? E parece uma verdade que é citada. Mas a Bíblia diz para Adão que ele voltará ao pó. Todos voltam ao pó, com exceção daqueles que vão estar em pé na volta de Jesus. Deus abençoe você, que você estude mais a palavra para você ter melhor entendimento.